Bem-vindos ao People First, um podcast que dá prioridade ao que mais importa nas organizações, as pessoas. As pessoas, o seu bem-estar, claro, e desenvolvimento. Hoje contamos com dois convidados que, através das suas diferentes perspectivas e percursos profissionais, e de vida também, nos vão ajudar a falar sobre o papel da inclusão social nas empresas e a importância da promoção desta prática dentro das organizações. Nós temos a Catarina Oliveira, conhecida pela sua energia jovem e motivadora, capaz de mover mundos, mesmo com algumas adversidades no caminho. Sofreu uma inflamação na medula espinal que lhe impossibilitou de voltar a andar, mas isso não a desmotivou. Hoje é palestrante, continua a trabalhar na sua área de formação como nutricionista. Vou pedir umas dicas, atenção, poupando já aqui 50 ou 60 euros, não sei como é que está o preço. Contamos também com a presença do Diogo Simões, que já nos tínhamos cruzado através da EPIS. O Diogo Simões Pereira é diretor-geral desta EPIS, uma associação Empresários pela Inclusão Social, desde a sua fundação em 2006. Bem-vindos aos dois. Obrigado. A este People First. A inclusão social, nós normalmente achamos que restringe-se a questões físicas, e essa eu acho que quebrávamos já essa barreira. Existe um portfólio de condições a serem considerados ou não, porque lá está, quando se pensa em inclusão social, fecha-se onde? Concretamente em quê? Eu acho que é... Se calhar começo As primeiras eu acho que quando falamos em inclusão, não é? Eu gosto muito de uma frase que foi dita por uma mulher, chama-se Zabine, não sei se estou a dizer corretamente, mas que fala que a diversidade é um facto, que a inclusão é uma prática. Portanto, efetivamente, nós somos todos muito diversos, nós os três aqui somos completamente diferentes uns dos outros, mas a inclusão, para nós estarmos incluídos, temos que a praticar enquanto seres humanos. E, portanto, eu acho que é uma prática diária incluirmos as pessoas em todos os meios, nomeadamente a inclusão social. Depois, como tu disseste muito bem, a inclusão passa pela eliminação de barreiras físicas, obviamente, e como olhando para mim nesta cadeira de rodas, várias barreiras físicas têm que ser eliminadas para que eu possa estar incluída num meio, mas para mim, enquanto pessoa com deficiência, que não fui desde sempre, um dos grandes motores da inclusão também é a eliminação das barreiras atitudinais. Eu acho que as barreiras que as pessoas se colocam elas próprias, por exemplo, a lidar ou a incluir ou a contratar ou a conversar com uma pessoa com deficiência, por exemplo, como eu, às vezes impossibilitam-nos mais do que outras barreiras que podemos ir eliminando também. Portanto, eu diria que a inclusão social não se esgota propriamente, mas um primeiro passo para ela acontecer, acho que também é a mudança de mentalidades e aqui a desconstrução de alguns estigmas e preconceitos, no meu caso, com as pessoas com deficiência. Na sociedade. Diogo, vou-lhe pedir também, depois de apontar este barreiras atitudinais, sim. Olha, já fiquei a aprender uma hoje. Diogo. Claro que é uma dimensão importante. Eu talvez resumisse a ideia de inclusão com a ideia do permitir que todas as pessoas, todos os indivíduos, procurem e atinjam o seu máximo potencial ao longo da vida. E isso implica uma série de condições, implica bem-estar físico, implica bem-estar afetivo, bem-estar mental, hoje em dia fala-se muito, implica haver aprendizagem com equidade, alguns precisam de mais tempo, outros menos tempo. Obviamente, todas as questões de dignidade, hoje em dia fala-se muito de género, orientação, crenças, a idade é também um aspecto muito importante que começa na nossa família, com os idosos, com os pequenos e os idosos. Hoje em dia as famílias têm 3, 4 gerações, no passado era menos assim. Mas eu diria que aquilo que é fundamental em nós, nas atitudes, nas famílias, nas organizações, nas regiões, nos países, na humanidade em geral, é de facto esta ideia de potenciar o desenvolvimento de todos para o seu máximo potencial. Ou seja, porque é isso que nos permite realizar. Aquilo que evita a nossa realização é nós termos chegado ao fim da vida e dizer, e se eu tivesse feito isto? Não me deram condições para isto. Portanto, a ideia, e é muito aquilo que hoje em dia está na ideia de escola inclusiva, permitir que todos atinjam o máximo potencial, que é isso que permite ao indivíduo realizar-se e, portanto, eventualmente, almejar ou procurar a felicidade, que é, eu diria que é o estágio último para que nós estamos aqui vivos durante este período curto. Depois não sabemos o que é que acontece depois. Há alguns que acreditam que continua ou não, ainda melhor. Mas pronto, portanto, eu acho que a ideia de máximo potencial para todos é uma das ideias-chave da inclusão social e que é uma ideia muito recente. Ou seja, a inclusão social é uma ideia que já tem, enfim, décadas, no limite de séculos, em muitas dimensões, mas nos últimos 30 anos houve, e na Europa em particular, houve um acentuar muito grande
da legislação, isto também passa pela legislação, das questões da escola inclusiva. É um tema que começa pela Declaração de Salamanca em 94, portanto é uma coisa que tem 25 anos, 30 anos. Sim, super recente. E as legislações mais modernas, e depois falaremos um bocadinho em Portugal, por exemplo, a escola inclusiva, é de 2018, que foi ontem, não é? E, portanto, isto para dar um bocadinho o contexto inicial desta conversa. Sim, eu, por acaso, a legislação gostava de lá ir. Neste momento, atrevo-me quase com a provocação que é na promoção da inclusão social, e volto a referir, não só física, igualdade de género, tudo isto, homofobia, todas as coisas sabidas. Nas empresas há realmente uma necessidade, ou é algo que fica bem termos esta responsabilidade, ou há mesmo uma preocupação? Posso começar eu? Claro, a EPIS tem 16 anos, começou há 16 anos, e se calhar nessa altura as coisas eram um bocadinho ainda não totalmente assumidas, não profissionais, não permanentes, no que diz respeito aos desafios da inclusão social. Eu creio que hoje em dia, sobretudo as organizações de maior dimensão ou com melhores práticas, a questão é uma questão de convicção das pessoas que lá estão. Até por um princípio, com certeza com um princípio altruísta, mas até por um princípio egoísta. É que nós, no limite, também somos minorias em alguma dimensão, e as nossas famílias também têm dimensões de minorias. Portanto, se nós queremos o melhor para o nosso mundo em relação à nossa fragilidade, o criarmos um mundo mais amigável para todas essas dimensões de fragilidade, ou de minoria, ou o que seja que tem a ver com a inclusão social, é melhor. Portanto, eu acho que as pessoas hoje em dia têm a convicção de que, ao construir um mundo melhor na sua empresa, na sua comunidade e em geral, também depois vamos ser beneficiários desse contexto. No limite, até ao nível do negócio, em muitas dimensões. Portanto, desse ponto de vista, eu acredito que hoje em dia as empresas não fazem isso porque fica bem, porque... Não estão a cumprir cotas só. Essa é uma dimensão funcional e regulatória da questão, mas fazem por convicção. E porquê? Porque percebem que, de facto, a ideia de dignidade de todas as pessoas, todos os indivíduos, para atingir a tal ideia de máximo potencial, se pode atingir. E, obviamente, há uma ideia também interessante que é, nestas situações, e no que toca às empresas, as pessoas, em muitas situações, que têm alguma necessidade própria relativamente às questões de inclusão social, têm que ter mais tempo, precisam de mais tempo para o seu processo. E, portanto, é a empresa, a organização, estar atenta para que, isto é como o miúdo na escola, que é mais lento a aprender, mas não é burro. Não, é mais lento e vai chegar, eventualmente, até mais longe que o Chico Esperto, que é rápido. Portanto, a ideia de dar mais tempo, que é, no fundo, a ideia de equidade. Não é dar igual para todos, é dar aquilo que cada um precisa para chegar ao mesmo outcome, que neste caso, se quisermos, é outra vez a ideia do máximo potencial de cada indivíduo. Sim, ao seu ritmo. Aliás, temos o caso do Steve Jobs, não é? que na faculdade até nem queria aprender, ia só às aulas de design gráfico e de letras e coisas assim, no entanto, acabou por se tornar no Steve Jobs. Sim, nisto das empresas, desculpa, Nilton, gostava só de dizer que é muito verdade que o que eu noto, e eu trabalho muito com empresas, o que eu noto é que obviamente as cotas existem e estão lá para ser cumpridas, mas quando se começa a apostar na criação de verdadeiramente um ambiente diverso, inclusivo na empresa, começamos a perceber das vantagens de nós estarmos num ambiente diverso. As ideias surgem melhor, somos mais criativos, saímos das nossas bolhas e, portanto, isso vai se refletir ultimamente e também de forma importante no negócio em si, não é? Na rentabilidade do negócio. O que eu acho, especificamente falando da deficiência, é que no ambiente empresarial está muito melhor, há muito medo de levantar o tapete, porque as pessoas têm muito medo de fazer as coisas erradas, de não estarem preparados, de não saberem como... E é isso que eu desafio as empresas, não tenham medo de levantar o tapete, de ver que efetivamente se calhar temos lá algum pó em baixo, mas nós estamos aqui prontos para o limpar, não é? Portanto, é muito importante, é muito interessante. Eu acho que há duas ideias-chave que concordo consigo, que é a ideia de caminho. Isto Exatamente, é um caminho. sem dúvida. Portanto, quanto mais cedo se começar a caminhar, melhor. É um caminho longo, não é? Porque 16 anos, portanto, falámos não é nada, não é? E é um geração inteira. E é um caminho infinito, porque obviamente os limites de exigência da inclusão social alargarão sempre, Claro. portanto, desse ponto de vista será um caminho, Claro. enfim, permanente. Há outra ideia que é importante, que é
E agora, por acaso, passou-me o tema, eu depois Não há mais à problema frente, Mas essa avançamos. questão do caminho De- também é muito interessante. Desculpa dizer que quando, por exemplo, se constrói acessibilidade, muitas vezes dizem, mas Catarina, eu nunca vou estar 100% acessível. Pois não. Mas isso é bom. Já ia dizer que isso é fixe. Isso é bom, porque é um caminho. Portanto, vamos ter as condições mínimas asseguradas de acessibilidade e, a partir daí, é construir. Cada pessoa com deficiência ou cada pessoa com uma necessidade específica diferente que vier, vai acrescentar mais valor e acrescentar mais acessibilidade também. Portanto, isto é engraçado ver como um caminho sem fim, digamos assim. E lembra-me, interessante, do ponto que é fundamental, e a Catarina conhece isso com certeza. Nós temos em Portugal um conjunto de organizações que se dedicam a estas temáticas ao nível de nichos, aos problemas que existem na sociedade, desde as questões de saúde, as questões de integração, etc., e que se dedicam a isso profissionalmente. Portanto, as empresas que não têm, eventualmente, têm medo, que têm, eventualmente, não têm know-how, têm um conjunto de organizações que as podem ajudar, e até a EPIS, nós, no trabalho que fazemos com os jovens especiais, que é como chamamos na EPIS, aconselhamos, pedimos a ajuda de quem entende mais do que nós. Portanto, desse ponto de vista, as empresas têm um universo de entidades especializadas que trabalham com jovens, com pessoas que têm estes desafios de inclusão e que estão disponíveis para ajudar nas empresas e para exatamente ajudar a começar-se esse caminho de inclusão Eu, por acaso, social. ia perguntar sobre isso, porque é fácil as crianças, os nossos filhos, nós educarmos e mostrar-lhes um diferente, até muitas vezes nos foi mostrado a nós. Mas aí então não há nenhuma desculpa para as organizações, lá está. Pode-se ensinar também as organizações a fazerem essa inclusão e a mostrar-lhes o caminho com a vossa experiência. E eu acho que aqui, se calhar falaremos um bocadinho à frente, o tema da escola é fundamental. A escola, e hoje em dia em Portugal nós temos modelos de escola recentes, atualizados e inclusivos, mesmo ao nível de benchmark europeu, ou seja, na rede de escolas em Portugal, os níveis de segregação, até pela estrutura e pelo modelo legislativo que existe, são inferiores a muitos outros países mais avançados do que nós, que começaram eventualmente mais cedo e que hoje em dia têm sistemas mais rígidos. O nosso é bastante atualizado e inclusivo desse ponto de vista, mas é na escola que se tem que educar as diferentes gerações. Sim. Eu observo, por exemplo, quer dizer, comparativamente a minha geração com a dos meus filhos, e se calhar as vindouras, são muito mais sensíveis a estas questões da inclusão e da diversidade. Claro. Porquê? Porque foram educadas nesse ambiente, viveram a turma. É uma turma cada vez mais diversa, turma no sentido conceptual, do que era no meu tempo, em que era muito mais homogéneo. Portanto, desse ponto de vista, o papel da escola tem sido, e cada vez vai ser mais, o de abrir, como aconteceu, por exemplo, com as questões ambientais, foi a educação das crianças, que levou depois as crianças a educar os pais em casa. Aliás, nós hoje em dia, com os meus filhos, há questões hoje em dia, enfim, às vezes até as questões do politicamente correto, que eu posso dizer uma coisa e os meus filhos dizem: isso não é ok, pai. Claro. Ou seja, portanto, desse ponto de vista, nós estamos também a aprender com as gerações mais novas, que estão mais preparadas. Aliás, nas empresas, nos programas de voluntariado, em todos estes programas, muitas vezes são os mais novos, é preciso a liderança de topo, mas depois são os mais novos que aderem, lá está, por convicção. Não é porque é bonito, porque é bom para a empresa, não, é por convicção, porque faz parte do que eles são, porque cresceram assim nas escolas. Portanto, aqui um papel fundamental do sistema escolar. Acho que as escolas, por exemplo, eu vejo muito isso, faço muito trabalho em escolas também, os miúdos, quer dizer, eles no fundo, eles às vezes querem saber se a minha cadeira de rodas tem um turbo, se anda mais rápido, se como é que ela é, para que é que serve, se é um brinquedo, se não é. E tu mentes, não é? Dizes, sim, eu tenho um turbo, meu Deus, vou pela autoestrada, aliás, vim para aqui na cadeira de rodas, não há um. Mas a verdade é que depois, o que eu sinto muito é que, obviamente, que para mim tudo começa ali na escola, porque depois eu noto que os miúdos depois crescem e, claro, vão acumulando preconceitos e estereótipos que muitas vezes também reproduzem os que há em casa. Por exemplo, eu ir na rua, como já me aconteceu, e o miúdo apontar para mim, porque nunca viu uma cadeira de rodas, e aponta, e o pai ficar meio confuso e dizer: não apontes que a menina está dói. Ou seja, quando tu dizes isso, estás a assumir, aquela criança vai
passar a perceber que todas as pessoas com deficiência estão doentes. Não que tenha algum mal estar doente, mas estes preconceitos Certo. que se vão imprimindo na criança, que à partida não tinha, é uma tábua rasa, digamos assim. Portanto, eu acredito muito no poder da educação inclusiva, não é? Até porque tu promoves, tu ficaste presa a uma cadeira aos 26 anos e promoves sempre muito essa, ou seja, isso não te impediu de fazer nada, não te impede de viver, não te impede de ser feliz, de fazer a tua vida. Portanto, é sempre um marco, às vezes que apanhei coisas tuas, em que tu batalhas muito Sim. essa Sim. lógica. E tento precisamente, por exemplo, Combater isso. essa ideia que tu disseste, Jane, ficaste preso a uma cadeira de rodas é super comum. Aliás, é uma das coisas que eu, nas palestras que dou, tento sempre que as pessoas percebam. Por exemplo, ninguém te diz, vamos imaginar, ninguém te diz: oh Nilton, coitado, estás preso a esses óculos. Estes não, é? porque estes são vermelhos. Exatamente. Nunca tive vermelhos. Eu até estou presa às minhas lentes de contacto. Se eu tirar as minhas lentes, não vejo nada. Mas a questão da cadeira de rodas é por uma questão histórica que nós não podemos estar aqui, não temos tempo para falar, mas quem tiver interesse, é muito interessante ver a questão toda histórica. A cadeira de rodas é visto como um peso, como uma prisão, como uma condenação, e eu gostava muito que as pessoas começassem a olhar noutra perspectiva, porque é a perspectiva real. A cadeira de rodas permite-me estar aqui, permite-me trabalhar, permite-me viajar pelo mundo. É ao contrário. O que nos prende, o que nos limita, realmente são tudo o que nós estivemos aqui a falar de barreiras físicas. Um degrau, para mim, é uma parede. Quer dizer, eu não consigo ultrapassá-lo. Portanto, isso sim, prende-me. Isso é um problema dessa cadeira. Exatamente. Há de haver Há umas cadeiras. Já, Sim, eu estava a acho que há. brincar. Mas são assim muito grandes que sobem escadas. Portanto, o que nos prende são as barreiras, todas físicas, atitudinais, comportamentais, de oportunidades, e não a própria cadeira de rodas. A cadeira de rodas não me impede de fazer nada. Ela na realidade, ajuda-me, não é? Quer dizer, como os óculos nos ajudam a ver, a cadeira de rodas ajuda-me a andar. Aliás, permite-me circular, porque se não fosse ela, não circulava. Agora, compreendo que seja uma pessoa ver uma cadeira de rodas e coitada, foi parar a uma cadeira de rodas condenada. Os mídias reproduzem muito isso e, portanto, é muito importante nós vermos os produtos de apoio. Isto é um produto de apoio que me permite ser funcional, trabalhar, viver e estar em... Agora, tenho que pensar, que é uma palavra que eu uso muito, em equidade. Porque, efetivamente, eu com a minha cadeira de rodas, eu não consigo subir as escadas que vocês sobem. E eu, quando subi as escadas, durante 27 anos da minha vida subi escadas, e eu não pensava em que eu não as podia subir. Portanto, nós temos que pensar em conjunto e pensar, nem toda a gente consegue subir aquelas escadas, portanto, vamos pôr uma rampa. E assim nós temos equidade. Exatamente. Toda a gente consegue aceder ao andar de cima, digamos assim. Aí voltamos à questão da inclusão social, mental, física também, para as infraestruturas. Sim. Tu sentes isso? Ainda há muito caminho, nem vou falar do clássico carros parados em cima do passeio, não é? Sim. Mas ainda há muito caminho a percorrer, Ou seja, estruturalmente... estruturalmente. Acho que sim, sim. Acho que sim, porque mais uma vez, assim, tudo isto, a presença da pessoa com deficiência, neste caso, na sociedade, é uma coisa ainda muito recente. Ou seja, nós sempre cá estivemos, mas, eu não sei se as pessoas têm noção, muitas pessoas com deficiência eram escondidas em casa. Na Idade Média, se formos puxar o... E famílias ricas, famílias com condições escondidas. Até há pouco tempo há histórias Ainda acontece, recentes. hoje em Portanto, dia. Exatamente. Lá está, com bem-estar físico, se calhar até mental, mas falta a dignidade, a questão da Exatamente. dignidade. Sim, sim. E, portanto, é preciso, de facto, que todas as dimensões Claro. se cumpram para que, de facto, cada indivíduo se sinta numa situação de inclusão. Claro, como a pessoa com deficiência não está nos espaços, os espaços são construídos a desconsiderar completamente a nossa existência. Por isso é que as coisas são feitas, não é? Nós pensamos, há rampas para os carros. Não há uma garagem que não tenha uma rampa. Mas eu não tenho rampas, às vezes, para atravessar uma passadeira. Devias andar com um caterpillar à frente. Eu também acho. Tipo, a afastar. Eu também acho, afasta. Em vez de ter uma cadeira de rodas, tinha um Era Exatamente. só a Sim, afastar sim, uma empilhadora. Claro. Uma empilhadora. Mas isso não será, ou seja, não será cada um de nós a ter que fazer esse papel. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu quando fiz os Coliseus de Lisboa pela primeira vez, enquanto artista, fazer um monólogo de stand-up, mascarei-me de sem-abrigo. Portanto, preparámos uma gravação que passou no final do espetáculo e o que é que eu fiz nos Coliseus de Lisboa e Porto? Estou mascarado como sem-abrigo e fiquei à porta do Coliseu. E aquelas 2.000, 3.000 pessoas que entraram para os Coliseus passaram todas por mim. Inclusive os meus pais, o meu irmão reconheceu-me, um dos meus irmãos, passaram todos por mim e ninguém me reconheceu, ninguém me ligou, uma moedinha, nada. As pessoas pagaram 30 euros para me ver e ninguém ligou ao artista que estava ali, que na verdade era o artista que tu ias ver. E não estamos nós treinados muitas vezes para afastar o olhar, para não ligar para estas situações? Eu acho que essa é a questão da educação. Quando nós crescemos e nos habituamos a não olhar para o lado e a olhar para a situação e falar dela, a Catarina dizia, falar dela com naturalidade. Eu no outro dia ouvi na rádio alguém ser entrevistado a dizer
sobre um artista que era cego e estavam a referir-se a ele como invisual. Não, eles não gostam de ser tratados como invisuais, eles preferem ser cegos. É um bocadinho como a história dos ciganos, diz de etnia. Não, eles são ciganos, é o nome deles em Portugal. E a certa altura tentamos, porquê? Porque são formas de rodear a questão e muitas vezes não a enfrentamos. Eu acho, começa comigo, na EPIS, em 16 anos, eu aprendi a enfrentar, a falar, a conversar com uma série de pessoas que eu antes não tinha a vontade para isso. Porquê? Porque fui educado. Portanto, eu acho que aí a escola, mais uma vez, quando somos treinados, educados, e não tem que ser só nas salas de aula, porque a escola é todo o mundo fora, muitas vezes, das salas de aula, com atividades extracurriculares, tudo. Sim. E, portanto, desse ponto de vista, hoje em dia, o treinar, o ter experiências de voluntariado a partir dos 12 anos, às vezes dos 10 anos até mais cedo, tudo isso ensina-nos a ter sensibilidade para não ignorar o problema. E eu acredito que, com o tempo, cada vez mais os cidadãos tenderão a, como norma, ter essa atitude. Eu acho que se nós observarmos o mundo à nossa volta, não é preciso, cá em Portugal, por décadas, é um bocadinho como na educação. Se fizermos o exercício há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, há uma diferença enorme. Sim. Não estamos ainda no ponto que deveríamos, nomeadamente a parte de infraestruturas. Agora temos o tema das trotinetes, que é mais um problema para as pessoas com diversas deficiências, mas de facto temos uma situação muito melhor do que era. Está perfeita? Não, mas vai ser sempre um caminho. Aliás, o caminho da civilização é sempre um caminho de evolução e o nível de exigência aumenta e, portanto, eu acho que é nesse caminho que estamos. Eu diria que, felizmente, estamos num continente que olha para essas questões e a União Europeia é, de facto, um grande agregador. Porquê? Porque há muitas transformações na sociedade que se têm que fazer por via de legislação, de regulação. E, de facto, temos hoje em dia um corpo, com todos os defeitos que possamos apontar algumas vezes, tem determinadas direções que promove e que cria um ambiente comum, e neste caso a promoção da inclusão social é claramente um tema de prioridade da União Europeia, que eventualmente noutras regiões do mundo não está tão articulada entre nações e, portanto, de facto, nós hoje em dia temos no plano europeu, e por isso muitas vezes ouvimos políticos de fora dizer não estraguem a Europa, porque essa é a luz que nos segue, nós copiamos a Europa. Claro. Portanto, continuem no bom caminho, porque às vezes nas crises queremos deitar fora as coisas boas que a Europa tem. Não, portanto, essa é uma dimensão muito importante da União Europeia e que eu acho as questões de costumes, de hábitos, de inclusão social e que hoje em dia tem, depois mais à frente podemos falar eventualmente das questões de legislação, ao nível da escola, um contexto que eu diria que é muito atualizado, muito vanguardista, daquilo que é a inclusão social, que no fundo é a ideia tão simples de aprender juntos. Claro. Vivermos juntos. Sim. E no fundo as barreiras é aquilo que nos permite, não permite vivermos juntos. E a ideia é vivermos juntos, subir as escadas juntos, um nas escadas, outro na rampa, mas juntos, no limite de mãos dadas. Claro. A ideia de fazer as coisas juntos é o princípio-chave da inclusão. Sim, há pouco o que disseste, Diogo, da questão das crianças é um bom exemplo. Eu digo muitas vezes aos meus filhos que é não achem que eu me sinto pior por vocês serem melhor que eu, seja em inglês, seja nas práticas, seja na reciclagem, na preocupação. É o melhor sinal, é sinal que a próxima geração é melhor que nós. Exatamente. E a ideia é essa, a evolução é precisamente essa. Claro. Para terminar, Catarina, dou-te a palavra a ti, adorei ouvir essa tua explicação. O que é que tu dirias? Tu que vives na pele muitas vezes isso, seja infraestruturas, seja o que for, o que é que tu dirias para terminar esta ótima conversa? Olha, eu diria que acho que a deficiência ainda é um termo, no meu caso específico, vou falar sempre, puxar a brasa à minha sardinha, mas acho que a deficiência é um tema muito diverso e que assusta muita gente ainda, não é? É a questão que tu estavas a dizer de teres disfarçado de sem-abrigo, as pessoas não te viam, porque são coisas desconfortáveis, as pessoas preferem não olhar, e enquanto que na deficiência, eu se estiver sozinha na rua, é impossível alguém não passar quase e me perguntar se eu preciso de ajuda, sendo que eu às vezes estou só à espera do meu Uber para me levar a casa. Ou seja, há aqui dois extremos de
de coisas que são desconfortáveis e que nós não sabemos muito bem como lidar. E, portanto, eu diria que nós temos que falar cada vez mais com naturalidade de pessoas que fazem parte da sociedade, que são as pessoas com deficiência. Nós somos uma minoria, mas somos parte da sociedade e somos a maior das minorias. E naturalizar a nossa presença em todas as áreas e não fazer uma coisa que há bocado estavam a falar, já não sei de que, lembrei-me. Foi por causa da questão da linguagem. Muitas vezes as pessoas dizem-me: Catarina, eu falei contigo, nem reparei nessa tua limitação. E falam assim baixinho até, nessa tua, na cadeira de rodas. Pode ninguém ter reparado, mas olha, está na Exatamente. cadeira de rodas. Não sei se reparaste, como se tivesse saído de casa a sério, não reparei. E eu, exato, olha, nem tinha reparado. E eu digo muitas vezes, o nosso objetivo não é tornar invisível a deficiência, nunca é isso. Mas sim não focar na deficiência. Eu sou uma pessoa para além da minha deficiência, ou melhor, com a minha deficiência, mas sou muito mais do que a minha deficiência. E, portanto, eu acho que não temos que, de todo, ignorar as necessidades específicas de todas as pessoas, porque todos nós temos diferentes necessidades específicas, mas não podemos considerar que uma pessoa é reduzida ou definida pela sua deficiência, pela sua condição, pela sua cor de pele, por tudo o que falamos aqui. Portanto, eu diria que é naturalizar a presença da pessoa com deficiência sem a tornar invisível, porque a deficiência existe e não tenham medo de falar sobre ela. É um déficit em alguma coisa, é pessoa com deficiência. Não? Pronto, primeira pessoa e por acaso é assim. Exatamente, Claro. exatamente. Muito bem, muito obrigado aos dois. Diríamos tanto para conversar, mas eu deixei o carro em 4 piscas. Só por causa disso. Senão Em cima do estaríamos aqui. passeio, eu Em não cima vou do passar. passeio, em cima do passeio de 4 piscas. Exato. Se a Catarina sai daqui, eu não tenho o carro, ainda me furo aos pneus. Muito obrigado, Diogo, Obrigado. obrigado, Catarina. Tu podes encontrar este e outros episódios People First nas plataformas de podcasts habituais, YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, lá não há nenhuma desculpa, contamos contigo. No próximo episódio, até lá, dá prioridade ao que importa. Este é um podcast Fidelidade Studio. Um espaço onde damos voz à vontade de pensar a sociedade e o mundo. Ouve este e outros podcasts em fidelidadestudio.pt.